Fala galera, meu nome é Gustavo Depp, eu sou advogado de Direito Autoral e Contratos, e talvez você me conheça aqui das aulas que eu tenho aqui no meu canal no YouTube, talvez você me conheça dos vídeos que eu faço no TikTok, no Instagram, mas hoje é um pouquinho diferente, porque eu vim falar sobre esse projeto de lei aí contra as fake news, né? Esse substitutivo dessa semana, né? Eu estou gravando isso aqui dia 27 de abril. E por que eu estou falando isso? Porque ele trouxe um capítulo em que modifica a lei de direito autoral para falar um pouco mais sobre essa relação entre os direitos do autor e os direitos conexos ao de autor com as plataformas digitais. Bom, eu dei uma lida aqui, assim, no geral, eu sou uma pessoa um tanto cética, eu sou um advogado, um jurista, alguém que trabalha nessa área, um tanto cética com relação ao poder que uma lei, né, que um parágrafo, que um artigo, que uma linha tem para modificar a realidade. Até porque isso a gente aprende logo no começo da faculdade, né? A gente vê a Constituição, a Constituição é linda, né? A Constituição de 88 é uma coisa linda, garante um monte de direito para um monte de gente. Só que, né, a gente vê que a aplicabilidade é um pouco difícil. E isso se estende, obviamente, para as leis, né? Então vou dar uma analisada aqui, vou tentar não ser tão prolixo, mas eu vou procurar ler os artigos com vocês, né, e fazer meus comentários, tá? Nada de outro mundo, mas eu resolvi deixar registrado aqui porque, enfim, eu vi que alguns artistas foram para Brasília, inclusive, da música e das artes cênicas, né? E eu vou focar principalmente na música. Eu vou focar na música porque é o meu nicho de trabalho. Eu também sou músico, também sou artista, sou compositor. E eu estudo isso, né, para aplicar na advocacia e para aplicar na minha carreira também. Mas vamos lá. Artigo 31. A Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo, 4A e 95A. Das obras utilizadas por plataforma digital e provedor de conteúdo sob demanda. Vamos ler o artigo 95A todo. Os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos utilizados pelas redes sociais, plataformas e provedores, incluindo-se aqueles ofertantes de conteúdo sob demanda e produzido em quaisquer formatos, todos esses formatos, ensejarão remuneração a seus titulares pelas plataformas de conteúdos digitais, conteúdos de terceiros, redes sociais e provedores de aplicações ofertantes. Piriri, pororó. Eu falei que ia ler literalmente, mas não dá, é muito prolixo, né? Na forma da regulamentação pelo órgão competente que disporá sobre os critérios, forma para aferição de valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e a valorização do conteúdo nacional, regional, local e independente. Bom, a lei de direito autoral já prevê isso, né? Porque quando ela prevê que um titular de uma obra, um titular de um fonograma, ele precisa ser acreditado, né? Nada mais é do que isso que ela está falando. Né? Não só acreditado, obviamente. Para você utilizar uma obra, excetuando a paródia, quando você faz uma paródia, você precisa, né, ou liberar, pagar um dinheiro para isso, né, ou você recebe os royalties daquela execução, basicamente. E a utilização das redes sociais, ela já vem sendo discutida, não especificamente falando, né, de redes sociais e tudo mais, mas falando de uso indevido, né, de forma um pouco mais genérica. E aqui de cabeça eu já posso falar. Eu sempre dou esse exemplo na minha aula em que eu traço as diferenças entre direito moral e direito patrimonial. Da utilização da música, acho que é a Roda Viva, do Chico Buarque, pelo Eduardo Bolsonaro. No Instagram, num post de Instagram, no perfil do Eduardo, com milhões de seguidores, né? E esse post foi replicado não sei quantas vezes. Chico Buarque processou ele. Confesso que eu nem vi o que deu esse processo. Mas aí a gente está falando aí de plataforma, né, de rede social, dessas plataformas que a lei, esse projeto de lei, né, das fake news, ele traz, né? Está sendo uma utilização indevida e, enfim, isso aí vai contra as regras naturalmente. Foi um uso ilegal porque ele não foi autorizado pelo autor. E por isso houve o processo. Então, assim, essa não é questão de direito moral. O direito patrimonial, o que ocorre, na minha opinião, e eu não acho que esse artigo vá mudar alguma coisa,
é que falta esse conhecimento mesmo, né, em relação aos artistas, em relação às suas obras, aos seus fonogramas, aos seus direitos, porque a tecnologia muda, logo, o que acontece? Se você faz um post no Instagram, qual o valor daquele post? Se você copia um roteiro de um vídeo, uma sketch de humor, como a gente vê isso acontecendo várias vezes, você está gerando valor para você está aumentando o valor da sua publicidade, né? Enfim, a gente não precisa pensar só nos posts pagos, nas famosas publis. A gente pode pensar também que esse tipo de cópia, esse tipo de apropriação autoral, ela também tem um impacto e que pode ser tranquilamente discutível, né, no âmbito judicial. E, como eu disse, jamais isso foi impedido e a lei de direito autoral ela sustenta isso, né, tranquilamente. Então, por isso que, na maioria dos artigos, inaugurando esse, 95A, né, eu não acho que vai ser uma escrita, né, um caput de um artigo que vai mudar essa aferição, né, esse tipo de análise sobre qual foi o impacto, qual o dano moral, qual o dano material. Aqui está falando de dano material, né? Que, enfim, uma utilização indevida pode causar. O que eu acho é que a pouca... Talvez eu esteja queimando a minha língua, ou talvez eu esteja justamente, né, falando contra o que é defendido, né, mas eu acho que há pouca litigância nessa parte, né. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala aí de judiciário brasileiro abarrotado, mas eu acho que no direito autoral, tá, e no musical, ainda há pouca busca por esses direitos. É óbvio que muita coisa se resolve extrajudicialmente, mas eu acho que, enfim, acho que falta uma educação no geral da galera, principalmente dos artistas, né, sobre essa questão burocrática e jurídica. Mas vamos seguir aqui. Parágrafo 1º, ficam abrangidos pelo caput os conteúdos musical e audiovisual, sem prejuízo dos outros, né, protegidos pela lei de direito autoral, garantindo-se a valorização do conteúdo nacional. De novo, né, essa questão da valorização do conteúdo nacional, regional, local e independente. Eu acho legal reforçar isso. Mas eu acho muita palavras ao vento, né? Não tem como não achar que são palavras ao vento. Porque a gente discute como você vai aferir isso, você vai... Como você consegue, né, ainda mais hoje em dia, sei lá, o TikTok, né? O TikTok tem uma For You, tem uma página para cada pessoa. O algoritmo vai selecionando, né, conteúdos para cada pessoa. Como é que você afere isso? Né? Como é que você mede isso? Não vai ser um parágrafo, não vai ser uma lei que vai mudar. Vão ser alguns artigos. Novamente, eu sou a favor, né, de maior fiscalização com relação a essas plataformas. Com certeza eu sou. Porque muito conteúdo rola aí, né, conteúdo totalmente inadequado. Mas, como é que você vai pensar, né, em fazer alguma pressão nessas plataformas se os maiores interessados não se organizam para isso? Tem que sair um projeto de lei desses, um capítulo inteiro novo na lei de direito autoral para as pessoas, para os artistas irem para Brasília, né, e dar entrevistas que são meio, né, chovendo molhado. Então, sou totalmente disclaimer, já deu para perceber. Vamos seguir aqui. Parágrafo 2º. Os titulares de conteúdos protegidos mencionados no caput, ou seja, no artigo, devem preferencialmente exercer seus direitos por meio de associações de gestão coletiva de direitos autorais. As associações, basicamente, né, falando da música, que formam o ECAD, as 7 associações, que negociarão com os provedores os valores a serem praticados, o modelo e prazo da remuneração, nos termos da regulamentação. Aí segue, tá, falando sobre as associações, né, e a relação dos artistas, novamente, no caso da música, das associações que formam o ECAD. Também ficou na dúvida, como é que vai ser feito isso? Né? Através das associações, exercer seus direitos por meio de associações, que negociarão com os provedores os valores a serem praticados. Quem serão esses representantes? Por exemplo, a UBC vai ter seus representantes, a Abramos outros, ou o ECAD vai formar um bloco para negociar, mas são tantas coisas a serem negociadas, como é que você vai aferir caso a caso?
né? Assim, eu estou muito aberto ao debate. Se um dia alguém das associações vir esse vídeo, quiser me trazer com detalhes como isso poderia ser feito, porque eu não consigo enxergar, né, a praticidade disso, né? Novamente, eu acho que tem que ocorrer pressão, sim. Eu não acho que vá fazer diferença essa redação. Mas talvez também seja um bom ponto de partida, quem sabe. Pode ser um ponto aí de inflexão, né? Na organização, né? Na maior pressão nessas plataformas para que esses direitos sejam observados. Espero queimar minha língua, se isso for de fato aprovado. Mas sou cético. Vamos lá. No processo de definição dos critérios, a forma da aferição da remuneração, que trata o CAPT, considera-se a totalidade das receitas, inclusive da publicidade, geradas em benefício das plataformas, redes sociais, provedores de aplicações, ofertantes de conteúdo sob demanda, em virtude de conteúdo consumido no Brasil ou em virtude de conteúdo produzido por cidadãos brasileiros. Ou seja, vai abrir a caixa preta, né, de quanto essas redes recebem, e dali você vai começar a ter uma base de cálculo para essas remunerações. Também eu acho lindo, muito lindo, né? Mas qual é a execuibilidade disso? Qual a possibilidade disso aqui virar algo concreto, né? É isso que a gente tem que questionar, gente. Porque uma lei, ela pode ser um anestésico também para a gente não se mexer. Entende o que eu quero dizer? Teve lá toda, né, não vou falar mise-en-scène, né, porque eu acho que as intenções de quem foi para Brasília são as melhores possíveis. Mas, por que eu estou falando anestésico? Porque parece que essa lei vai ser aprovada e tudo vai mudar, os direitos dos artistas serão respeitados, e não sei o que. Como vai ser respeitado, gente? O mercado, novamente, da música, que eu trabalho, é um mercado ainda é gigantesco no Brasil, mas é subdesenvolvido. Principalmente nessa parte negocial, burocrática. É subdesenvolvido. É completamente incompatível com as receitas geradas, com toda a potência cultural, né, do Brasil. Assim, é inacreditável o quão defasado a gente tá. Beleza? Eu tô sendo meio catastrófico aqui, mas pô, eu fico de cara, eu fico assim, porra, é sério isso, mano? É sério? E, novamente, um artigo, um parágrafo vai resolver isso? Acho muito difícil. Parágrafo 4º. É vedado às plataformas digitais de conteúdo de terceiros, redes sociais e provedores de conteúdo sob demanda frustrar ou reduzir por quaisquer meios a remuneração de direitos do autor e direitos conexos devida nos termos desse artigo. Muito bonito. O que isso significa? Eu não sei. Frustrar, o que significa? Aí a gente vai falar de técnica de redação legislativa, né? Termos muito amplos. Eu trabalhei muito tempo com direito criminal. Isso sempre foi e continua sendo uma grande questão, né? Na interpretação da lei, no contexto do ordenamento jurídico e a lei em si mesmo. Né, o que significa, né? Eu sei que a gente não está falando aqui de direito penal, mas o tipo, digamos assim, o que significa frustrar? O que significa esse termo? Frustrar ou reduzir por quaisquer meios. Que quaisquer meios? É o quê? É dizer que não pode, que não vai ter acesso? Aí você vai, né, as plataformas dizer que o governo não vai ter acesso aos ganhos delas, por exemplo. Como você vai confrontar esses direitos? Né, ao livre mercado, né, enfim, a liberdade, né, são termos também muito discutíveis, mas assim, estou falando da aplicabilidade disso. Como isso vai ser feito? Né? Novamente, se tiver organização dos atores, e atores quando eu digo todos que participam, todos que são atingidos por isso, talvez, né, a gente consiga algo, mas não vai ser um parágrafo que vai resolver. Parágrafo 5º. Acho que foi esse que eu gostei mais, pelo que eu lembro. Não constitui motivo legítimo para reduzir ou frustrar o pagamento previsto nesse artigo a eventual contabilização de receitas descritas no parágrafo 4º em domicílio fiscal situado no exterior, mesmo nos casos em que tal operação contábil seja porventura reputada lícita do ponto de vista estritamente fiscal.
Por que eu gostei desse artigo? Porque ele dá algum norte objetivo, né, para juízes, para intérpretes da lei, ministros que sejam desembargadores, aferir, né, se é razoável, se são razoáveis essas remunerações, né? Isso aí é muito objetivo. Eu nem tenho tanto que falar desse parágrafo 5º, e eu acho que todas essas mudanças deveriam ter mais esse espírito de objetividade. De falar, nessa bagunça aqui a gente define alguns critérios mais concretos para interpretar a lei, para interpretar esses embates, né? Então, nem vou falar do que eu mais gostei, o que eu vou falar menos. Mas é basicamente isso, né? Dar objetividade na hora de interpretar a lei. Aqui teve um errinho material, né? Eles repetiram o parágrafo 5º, mas vamos chamar de parágrafo 6º real, né? Que as plataformas digitais de conteúdo de terceiros, redes sociais e provedores de aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda deverão adotar mecanismos para identificar e neutralizar a atuação de contas automatizadas que distorçam artificialmente ranqueamentos e listas de reprodução. Sério mesmo, gente? Vocês acham mesmo? Vocês acham que isso vai acontecer? Como você vai identificar isso? Novamente, a gente está falando aí dessas empresas bilionárias mundiais abrirem a caixa preta, né, da forma como elas funcionam, do quanto elas ganham para a sociedade. Acho legal? Eu acho, porque essas empresas não são donas do mundo. Eu acho. Mas como a gente vai fazer isso? Quem vai botar as caras para questionar isso? Como a gente vai obrigar? Né? Se der certo, ótimo. Mas eu acho difícil, no final das contas, essa redação passar dessa maneira, né? Porque são muitos direitos aí que entram em confronto. E eu acho que os mais fortes, ou seja, os bilionários, vão ganhar. Mas é até razoável, né, ter esse tipo de pressão. Só não acho muito crível que vai rolar. Eu acho que esse é o último parágrafo, né, que é o 7º real, vamos chamar assim. No caso das plataformas digitais de conteúdo de terceiros, redes sociais e provedores de aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda, fica proibido aumentar ou reduzir artificiosamente, sem informação do usuário, a frequência de utilização de obras ou fonogramas específicos a fim de privilegiar, baseado no algoritmo, remuneração, empresa integrante do mesmo grupo econômico, empresa sócia, controladora e coligada da plataforma, bem como a empresa que tenha firmado acordo comercial com a plataforma. Eu confesso que eu tenho que buscar da onde que saiu, né, especificamente essas redações, né, o que inspirou esse tipo de redação, porque é basicamente dizer, não cometam fraude, tá? Como se a fraude ao consumidor já não tivesse prevista, né, como um delito, né, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Penal, né, isso é fraude, pô. Fraude é proibido, né? Lei anticrime do nosso falecido Sérgio Moro, né? Não, proibido crime. Tá proibido cometer crimes, galera. Não pode. Fraudar, acabou a farra da fraude. Como fazer isso? Bom, eu acho que eu já comentei tudo que eu tinha que comentar, né? Até porque eu nem cheguei a ler o resto, para falar a verdade, porque eu quis me ater a isso, né? E lembrando, eu estou falando de música, no geral. Sei que isso aqui pode atingir outros âmbitos, né? Como das artes cênicas, né? Do audiovisual. Mas, do ponto de vista da música, tudo que está aqui já existia na lei de direito autoral. O que eu acho que falta é organização para a cobrança, né, mais efetiva dessas plataformas. E aí eu estou falando no âmbito extrajudicial e, né, para além da redação literal da lei, né, porque com a lei de direito autoral isso tudo está protegido já. Isso aqui só especifica um pouco mais, né, chama pelo nome as plataformas, né, de rede social, de troca de informações. Mas, né, a impressão que eu tenho, posso estar errado, é que há uma baixa litigância e é uma fraca defesa desses direitos, e muito também por culpa dos artistas, porque eles fazem isso através das associações,
né, de, enfim, outras formas de organização, entendeu? Então, eu acho que é isso também, não adianta eu ficar aqui falando meia hora, né, me enrolar muito, né? Espero que tenha comentários desse vídeo e que a gente debata ideias, que me tragam, que digam que eu estou errado e demonstrem que eu estou errado, tá? Porque eu quero aprender também mais, porque assim, do meu estudo, da minha prática, não consigo ver nenhuma grande novidade. Mas, como eu disse, eu gostei daquele parágrafo 5º, que é mais objetivo, que fala, né, dá o norte para resolver certos problemas, norte prático e objetivo. E fora isso, eu acho a execuibilidade disso um tanto, né, difícil. Mas vamos ver. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtirem, deixa aí o like, me segue aí também, manda pro amiguinho, fala mal, porque eu quero debate, né? A gente está no estágio de debate, né? Eu tô longe de ser o dono da verdade, eu ainda não tenho uma experiência de décadas na matéria, mas eu acho que vale essa interpretação, vale essa troca. E é isso, gente. Valeu, um abraço, até a próxima.